Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Antônio Carlos do Segurança do Trabalho ACZ, onde você aprende segurança do trabalho de maneira descomplicada. E o vídeo de hoje será sobre a NR13, que trata das caldeiras, vasos de pressão e tubulações. Trarei os assuntos que realmente são cobrados, com destaque em ilustrações para facilitar seu aprendizado. Portanto, vamos a mais um vídeo. Esta NR estabelece os requisitos mínimos para a gestão de integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações, de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando o quê? Visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. Portanto, a norma se aplica a caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações. O empregador é o responsável pela adoção das medidas determinadas nesta norma. Portanto, quem é o responsável é o empregador. Agora, da abrangência. Muito importante isso. Esta norma deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Quais são eles? Letra A. Todos os equipamentos enquadrados como caldeiras. Foi enquadrado como caldeira, se aplica a NR13. Letra B. Vasos de pressão cujo PV seja superior a 8, onde P significa a pressão máxima de operação e kPa em módulo, e V significa volume interno. Então, V, volume interno em metros cúbicos. Portanto, se aplica a caldeiras, vasos de pressão com PV superior a 8. Letra C, vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, portanto, classe A, independente das dimensões e do PV, portanto, independe das dimensões e do PV para os vasos de fluido classe A. E letra D, recipientes móveis com PV superior a 8 e com fluidos de classe A. Letra E, tubulações ou sistemas de tubulações interligados a caldeiras ou vasos de pressão que contenham fluidos classe A ou B, portanto, nesse caso aqui de tubulações, classe A ou B. E tanques, letra F, tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de produtos finais ou de matérias-primas não aterrados. Informação importante, esses tanques metálicos, desde que eles não estejam enterrados e com fundo apoiado sobre o solo, com diâmetro externo maior do que 3 metros, de capacidade nominal maior que 220 mil litros. Portanto, o diâmetro externo deve ser maior que 3 metros e a capacidade nominal ela deve ser maior do que 20 mil litros e que contenham fluidos, seja da classe A ou da classe B. Portanto, esses são os itens que se aplicam a NR13. Caldeiras, vasos de pressão, em ambas as circunstâncias, recipientes móveis, tubulações, tanques metálicos. Agora, das disposições gerais. Constitui-se condição de grave e eminente risco o não cumprimento de qualquer item previsto nesta norma, que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador, especialmente. Quais são as situações que constituem-se um risco grave e eminente? A letra A. Operação de equipamento abrangidos nesta norma sem os dispositivos de segurança. Portanto, se estiver sem os dispositivos de segurança, falou em trabalho em caldeira, será um risco grave e eminente. Letra B, atraso na inspeção de segurança periódica. Letra C, bloqueio de dispositivos de segurança de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, sem a devida justificativa técnica baseada em códigos, normas ou procedimentos formais da operação do equipamento. Portanto, não se pode fazer esse bloqueio sem a devida justificativa. Se fizer, será considerado um risco grave e eminente. Letra D.
ausência de dispositivo operacional de controle de nível de água de caldeira. Também uma situação muito cobrada nas provas. Se tiver essa ausência desse dispositivo de controle de nível de água, será uma situação de risco grave e eminente. Letra E. Operação de equipamento enquadrado nesta norma com deteriorização atestada por meio de recomendação de sua retirada de operação constante de parecer conclusivo em relatório de inspeção de segurança, de acordo com seu respectivo código de projeto ou de adequação ao uso. E a letra F, operação de caldeira por operador que não atenda aos requisitos, ou que não esteja sob supervisão, acompanhamento ou assistência específica de operador qualificado. Portanto, se ele não atender os requisitos e não está sob supervisão de um operador qualificado, também se considera-se um risco grave e eminente. Por motivo de força maior e com justificativa formal do empregador, acompanhada de análise técnica e respectivas medidas de contingência para mitigação dos riscos, elaborada por profissional habilitado ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, pode ser, é uma possibilidade, pode ocorrer a postergação de até 6 meses, guarde essa data, do prazo da inspeção, do prazo previsto para a inspeção de segurança periódica da caldeira. Portanto, desde que justificado, pode ocorrer essa postergação por quanto tempo? De até 6 meses dessa inspeção periódica da caldeira. Os sistemas de controle e segurança das caldeiras, dos vasos de pressão e das tubulações, eles devem ser submetidos, portanto, é uma obrigação, à manutenção, tanto seja ela preventiva ou preditiva. Informação importante que é cobrada. Portanto, falou nas situações de caldeira, vaso ou tubulações, devem ser submetidos à manutenção preventiva ou preditiva. O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorrência de quê? De vazamento, de incêndio ou explosão que envolve equipamentos abrangidos nesta norma e que tenha como consequência as situações a seguir, ou seja, letra A, morte do trabalhador. Se ocorrer uma morte do trabalhador, portanto, tem que comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e ao sindicato. Se ocorrer um acidente que implicar em necessidade de internação hospitalar de trabalhador, portanto, também comunicar. E letra C, se o evento for de grande proporção. É proibida a fabricação, importação, comercialização, leilão, locação, cessão a qualquer título, exposição e utilização de caldeiras e vasos de pressão sem a declaração do respectivo código do projeto em seu prontuário e sua indicação na placa de identificação. Portanto, não se pode proceder sem que esteja a declaração do respectivo código e também deve ter a sua indicação na placa de identificação. O que vem a ser caldeira a vapor? São equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior, guarde essa informação, portanto, guarda a pressão sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia projetados conforme códigos pertinentes, excetuando, ou seja, exceto, fica de fora, refervedores e similares. Portanto, falou em refervedores e similares, não se enquadra como caldeiras, mas a caldeira será sim esse equipamento que vai produzir ou acumular um vapor sob pressão superior à atmosférica. Para os propostos desta norma, as caldeiras são classificadas em duas, guarde essa informação, categorias. Quais são elas? Conforme a seguir. Quais são as duas categorias de caldeiras? Categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa. Guarde essa informação. Se for igual ou maior a 1960 kPa, será do tipo A, com volume superior a 50 litros. Letra B,
são aquelas cuja pressão de operação seja superior a 60 kPa e inferior a 1960. Portanto, a categoria A é superior a 1960, a categoria B é a partir de superior a 60 e inferior a 1960. O volume interno é superior a 50 litros. Portanto, enquanto o volume superior interno é superior a 50 litros na categoria B e o produto entre a operação em kPa e o volume seja superior a 6. Portanto, esse produto ele será superior a 6. Informação também importante. Agora, das instalações de caldeiras. As caldeiras de qualquer estabelecimento devem ser instaladas em casa de caldeiras ou em local específico para esse fim. E esse local deve ser denominado área de caldeiras. Portanto, deve ser um local específico para esse fim. Da inspeção de segurança de caldeiras. As caldeiras devem ser permitidas, portanto, é uma obrigação, as inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. São esses 3 tipos. A inspeção inicial ela deve ser feita em caldeiras novas, informação importante, caldeiras novas, antes da entrada em funcionamento, outra informação importante. No local definitivo de instalação, devendo compreender exame interno seguido de teste. Também tem que fazer o teste de estanqueidade e também exame externo. As caldeiras devem obrigatoriamente ser submetidas a teste hidrostático em sua fase de fabricação, com comprovação por meio do laudo assinado por profissional habilitado e ter valor de pressão de teste afixado em sua placa de identificação. A inspeção de segurança periódica, constituída por exame tanto interno como externo, deve ser executada nos seguintes prazos máximos, ou seja, aqui são os prazos máximos. Letra A, 12 meses para caldeiras do tipo A e B, serão 12 meses. 15 meses, letra B, para caldeiras de recuperação de alcalis de qualquer categoria. E 24 meses, letra C, para caldeira categoria A, desde que aos 12 meses seja testada as pressões de abertura das válvulas de segurança. Guarde esses prazos. Estabelecimentos que possuam sistema próprio de inspeção de equipamentos, o SPE, conforme estabelecido no anexo 2, eles podem atender seus períodos entre inspeções de segurança, respeitando os seguintes prazos máximos. Portanto, se o estabelecimento, se ele possuir um serviço próprio, quais são os prazos? Letra A, 24 meses para caldeira de recuperação de alcalis. Se, letra B, 24 meses para caldeiras tipo B. E letra C, 30 meses para caldeiras de categoria A. Portanto, esses são os prazos, né, para os estabelecimentos que possuem o SPE. Isso cai muito em prova, guarde essa informação. Aqui, os que possuem. Agora, dos vasos de pressão. O que vem a ser vaso de pressão? São equipamentos vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa. Informação importante. O vaso de pressão ele é um equipamento que ele contém fluido e essa pressão pode ser interna ou externa e ela é diferente da atmosférica. Enquanto a caldeira deve ser superior à pressão da atmosférica, o vaso deve ser diferente da atmosférica. Para efeito dessa norma, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo a classe de fluido e o potencial de risco. Quais são essas categorias? Letra A. Os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados conforme descrito a seguir. Os vasos classe A, eles contêm fluidos inflamáveis, eles contêm fluidos combustíveis, com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius,
que contenham fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou superior a 20 partes por milhão, que contém hidrogênio, que contém acetilênio. Falou em vasos que contêm essas substâncias, portanto, são classe A. E da classe B? São fluidos combustíveis com temperatura inferior, enquanto aqui é superior. Na classe B, ele é inferior a 200 graus Celsius. Perceba que aqui é superior ou igual, aqui é inferior. E fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 partes por milhão. Enquanto aqui é igual, aqui é igual ou inferior, aqui é superior. Guarde essa informação. Na categoria B. Portanto, diferenciando aqui da categoria A. Releia esse item porque é muito cobrado. Classe C são aqueles fluidos que contêm vapor de água, gás e asfixiante, simples ou ar comprimido. Portanto, qualquer uma situação dessa é um vaso de pressão classe C. E o vaso de pressão classe D, ele não é enquadrado nos itens acima, ou seja, são os demais. B. Quando se tratar de mistura, deverá ser considerado, para fins da classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e instalações, considerando a sua toxicidade, inflamabilidade e também a concentração. Letra C. Os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do PV, onde P é a pressão máxima em operação em kPa e V é o volume em metros cúbicos. Conforme segue, o grupo 1, o PV é maior ou igual do que 100, o 2 é menor do que 100 e maior ou igual a 30, o 3 é menor do que 100 e maior ou igual a 2,5, o 3 é menor do que 2,5 e maior ou igual a 1. E o grupo 5 é o grupo que é menor do que 1. Portanto, releia esse quadro também, muito cobrado. Essa foi uma aula demonstrativa da NR13. Se você quer ter acesso à aula completa, que inclui teoria esquematizada mais questões comentadas, irei deixar o link abaixo do vídeo, na descrição, para você conhecer o curso que eu criei chamado Kit de Aprovação Segurança do Trabalho, que é o mais indicado para quem quer ser aprovado em segurança do trabalho de maneira rápida, prática e didática. Ou seja, selecionei aqueles assuntos que realmente são cobrados nas provas e concursos de segurança do trabalho ao longo de mais 6 anos de estudo e esquematizei através de teoria mais questões comentadas. Irei deixar o link abaixo do vídeo para você conhecer o kit de aprovação segurança do trabalho, o mais indicado para quem quer ser aprovado em segurança do trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o joinha, deixe seu comentário. Se esse vídeo ajudou você, pode ajudar as demais pessoas. No mais, até o nosso próximo vídeo e boa sorte!